E aí eu vejo que muitas vezes, não só as mulheres, porque muito homem faz isso também, que pega uma pessoa, falou uma vez alguma coisa na sua vida, não, porque a minha vida é muito sofrida, olha isso que eu passo. Eu vejo dessa forma. Agora eu queria trazer em pauta aqui um dado que eu achei assim alarmante e ao mesmo tempo muito curioso e estou ansioso para saber o que cada um pensa. Segundo dados do IBGE recentes, aproximadamente 55% das mães brasileiras são mães solo, ou seja, no mercado de relacionamentos tem aproximadamente 55% das mulheres que têm filhos advindos de outro relacionamento. Isso é muita coisa, cara. Muito. Aí eu queria ouvir a opinião de vocês, né? Porque a gente sabe que tem uma ala masculinista mais extremista que fala para fugir de mãe solteira, aquela coisa toda, né? Embora exista uma ala que seja, né, mais moderada nesse aspecto. E aí eu queria saber de vocês, né? Sabendo-se que tem mães com filhos, em que ponto isso dificulta um relacionamento para ser saudável, né? E de que maneira que vocês enxergam que um homem, para se relacionar com uma mãe que tem filho, ou uma mulher solteira que vai se relacionar com um pai que tem filho, de que maneira o filho pode ou não ser um problema? Sempre é um problema. O filho sempre é um problema. A questão é, muita gente não entende que a mulher vem antes da mãe. E muitas mulheres se apresentam como mãe quando deveriam se apresentar como mulheres para depois inserir a família. Como qualquer tipo de família, o filho faz parte da família. É claro que é um peso muito grande dentro do relacionamento e o homem que quer esse tipo de relacionamento, ele tem que estar preparado para isso. Agora, sobre esse número de 55%, para mim é novidade, tá? Eu não sabia, mas na minha concepção é reflexo dessa liberdade sexual que a gente está vivendo, né? Tudo que vai rompendo barreira na sociedade, você tem coisas boas e ruins, e aí agora a gente tem que correr atrás da prevenção, da comunicação, para que isso diminua. Eu falo pelas crianças e não pelas mães. Sobre atrapalhar, sobre assim, será que o fato da mulher ser mãe diminui a possibilidade dela entrar no relacionamento? Eu acho que não. Principalmente porque o que você tem de homem, porque todas essas mães solteiras têm pais, né? Assim, os filhos têm pais. Pode assumir, pode criar, mas é pai. E tem muito homem que já é pai e cara não quer ter filho de jeito nenhum. E esse cara vai se envolver com uma mulher de 30 anos e a mulher fala, meu sonho é ter filho. O cara fala, fudeu, o que eu vou fazer? Então a mãe solteira, ela tem essa vantagem de poder arrebanhar esse cara que não quer ter filho, que são vários homens. Agora, realmente, o cara que quer constituir uma família e acha uma mulher que já tem um filho, para eles pode ser um problema. Mas ele não quer ter filho, ele vai ter o filho dos outros? Então, foi isso que eu falei. Se o cara não quer ter filho... Ah, não, você está falando se ele não quer ter filho, mas ele não quer ter filho porque já tem só. E a mulher, o fato dela ter... Porque o filho não é ter o filho, é criar... Cara, eu tenho dois filhos, depois que nasce... Eu entendo esse ponto que você falou, e eu concordo também, é que existe como se fosse um pedaço do mercado masculino, que são esses caras que por razões quase sempre profissionais não querem ter filhos. E ele também quer se envolver com mulheres. E aí é muito normal desse cara, vamos dizer, mais de 35 anos. Ele vai se envolver com uma mulher mais nova que não tem filho. E a tendência é que em algum momento ela queira ter filho. E isso vai ser um problema para ele porque ele não quer ter filho. E aí existe esse mercado dos homens onde mulheres com filhos têm muito... Se o que ela está buscando é um relacionamento, elas têm muitas chances de prosperarem aí. Porque é justamente como você falou, né? Ela dá esse conforto para esse cara, fala assim, ó, comigo você pode ficar completamente confortável porque eu não vou te pressionar, ou eu não tenho... Esse é um desejo que eu já supri na minha vida. Né? E aí você consegue ter um relacionamento saudável. Né? Agora, do outro lado... a maioria dos caras, como você também falou, vão ver isso como um problema. Porque muitas vezes as pessoas podem dizer, mas é muito forte a gente falar que um filho é um problema. A gente está falando no âmbito dos relacionamentos. Porque, evidentemente, essa mulher tem algo que, sem dúvida nenhuma, deve ser mais importante na vida dela do que um relacionamento com qualquer outro cara, que é o filho dela. E aí esse filho, muitas vezes, vai estar no meio desse relacionamento. Seja... porque ela não tem com quem deixar ele, seja porque muitas vezes também o pai da criança é um cara meio doido das ideias que ali fica em cima da mulher e de com quem ela se envolve, porque esse cara também pode estar perto do filho dele. Então você vê que são vários problemas que podem ocasionar... Aquela questão que você não pode corrigir o filho porque ele não é seu. Exato. E o cara também tem que entrar sabendo. Eu, sinceramente...
não é algo que me atrai. Já me envolvi com mulheres que tinham filhos, mas nada, não passou nada do casual com elas por essas questões. Então, por exemplo, se eu sou um cara que gosto de viajar e sou um cara espontâneo, eu quero chegar pra minha namorada e falar assim, ó, semana que vem a gente vai pra praia. Se a mulher tem um filho, peraí que eu tenho que ver se o pai pode ficar, se não tem nenhum, se ele vai estar bem, geram vários problemas. E aí, voltando para o que você falou também sobre as 55% das mães são solteiras, eu também concordo com você nesse sentido de... É um reflexo da nossa sociedade, completamente. Essa liberdade sexual. E aí, eu trago até uma análise, um comparativo com alguns países do leste europeu, como Polônia, Hungria, Romênia, que eles têm leis de separação ou de guarda da criança completamente diferente do Brasil. E lá eles têm um índice muito menor de mães solteiras. E quais são essas leis, por exemplo? Lá, a mulher que tem o filho com o cara, se eles eventualmente se separarem, ela não tem nenhum ou quase nenhum direito jurídico de benefício ali, que o pai tem que colaborar com a criança, como existe no Brasil. E a princípio você pode pegar essa informação e falar assim, que absurdo. Não, como assim? Mas o reflexo disso é justamente que as mulheres pensam 1000 vezes mais antes de ir pra cama com o cara. E principalmente antes de ter um filho com o cara. E aí o reflexo é que você não tem uma sociedade como a gente tem no Brasil, onde a mulher engravida. Eu nem vou fazer também quem tá certo ou quem tá errado, mas atrapalha quando a mulher tiver em um relacionamento com um cara filho da puta, que, por exemplo, agride ela mentalmente, fisicamente, aí ela vai pensar 2 vezes em sair do relacionamento, ficar presa naquilo ali. Não pode ser ruim? Sim, mas antes de ter um filho com um cara desse... Ela vai pensar 2 vezes. Porque uma coisa é você se envolver com um cara por uma noite. É bom antes de você entrar nesse relacionamento, mas pra você sair, você se fode. Eu vou dizer até no mínimo, no micro da questão. Eu vejo, por exemplo, as mulheres no Brasil, muitas vezes, essa é a nossa cultura, a abertura, muitas vezes, que elas têm para se envolver com um cara sem usar preservativo ou sem estar tomando nenhum anticoncepcional a primeira vez, muito maior do que, por exemplo, com outras mulheres que eu já me relacionei fora do Brasil. Então, essa também é uma questão cultural nossa, onde... beleza, vamos aí, sexo, liberdade... vamos aí, não pega nada. Aí o que acontece? Fica grávida de um banana, de um cara filha da puta. E às vezes nem sabe quem é o pai. Exato. Eu não tô defendendo o filho da puta, muito longe disso. Mas o que acontece é que você também tem que assumir responsabilidade. Sim. Como culturalmente, nesses países que eu mencionei aqui, as mulheres tendem a assumir a responsabilidade sobre o seu próprio corpo, de falar assim, não, eu vou pensar muito bem antes de me envolver com um cara e de forma alguma... vou fazer um sexo com um cara sem usar preservativo ou tomando um anticoncepcional. Quando no Brasil, isso você vê também índice de DST no Brasil. Sempre maior que grandes partes da Europa, Estados Unidos, por exemplo. Eu estou impressionado com esse dado. Meu irmão, ele é cidadão australiano. E no Reino Unido, se acontecer uma separação, é 50-50. Se o casal tem filho, é 75 para a mulher e 25 para o homem. No Reino Unido inteiro. Então, assim, eu tô abismado essa diferença tão grande, né? Se a gente for colocar ali, a Inglaterra tá ali do lado e a legislação tão diferente. Mas aí que tá, que é o interessante, porque quando você pega essa notícia da primeira, assim, de bate-pronto, a sua reação, eu diria, no Brasil, de forma geral, é tipo assim, que absurdo. Não, que país atrasado é esse? Porque a gente quer mais direitos, a gente quer mais leis para nos proteger o tempo todo. A gente no Brasil tem essa mentalidade, a gente quer mais lei para nos proteger. Mas a própria pessoa não quer se autoproteger. E ela não se autorresponsabiliza, a gente tem essa mentalidade do Estado que vai proteger. E aí o reflexo disso é o que a gente tem aqui no Brasil. Então a primeira... assim, pode chocar a pessoa, como assim as mulheres não têm direito nenhum? Mas qual é o reflexo dessa, vamos dizer, falta de lei na sociedade, né? Um outro exemplo que você achou interessante, eu te trago, nos Estados Unidos tem vários estudos que relatam sobre isso, como a partir dos anos 70, eu não vou lembrar exatamente qual foi o presidente, mas lá eles também começaram a inserir diversas leis
onde se o pai basicamente abandonasse o filho, ou a filha, né? O governo ia dar esse suporte para as mães cuidarem dos filhos. O índice de mãe solteira cresceu justamente a partir desse momento. Porque ela falou assim, que aí já virou uma ideia basicamente mundial. Eu não preciso de homem para cuidar do meu filho. Que não tem uma ideia mais errada na criação de um filho de achar que você sozinha, ou sozinho inclusive, é suficiente na criação de um filho. Então um dado nos Estados Unidos foi isso. Justamente a partir dos anos 70, quando o governo começou a dar mais ajudas para as mães solteiras, foi quando o número de mães solteiras alavancou. Porque também é aquela mentalidade, eu vou ter um filho aqui, o governo vai me sustentar eu e meu filho, não preciso fazer mais nada. E, Thiago, uma pergunta para você. Quando o seu público feminino te relata essa dificuldade de conseguir arrumar um relacionamento, uma vez que já tem um filho de outro relacionamento anterior, o que você fala para essa mulher? Que dica que você dá para ela para filtrar? Não perder tempo. A mulher que tem filho, ela não pode perder tempo. Porque não adianta nada você ficar criando expectativa com homens que estão completamente desalinhados daquilo que você está buscando. Ou estão desalinhados com aquilo que você está oferecendo. Se ela consegue identificar esse cara, ela vai conseguir gastar esse tempo em quem realmente vai fazer sentido para a vida dela. Então o segredo está em entender, enxergar e não perder tempo com quem não vai te dar futuro. Boa, não quer, tem quem quer, né? E muitas mulheres falam que homem que corre de mulher só pelo fato dela ter filho não é homem, é moleque. Você concorda com essa afirmação e por quê? Cara, é um negócio muito difícil, né? Assim, o cara correr da mulher. A gente tem que saber que ponto que ele saiu correndo. Se o cara entra nessa relação, entra nessa família e sai correndo, ele é um moleque. Porque ele já envolveu emocionalmente, ele já se envolveu emocionalmente com a família. Agora, se ele identifica isso e a partir daí ele decide não continuar, é uma escolha. A molecagem está na irresponsabilidade emocional. Não, mas eu digo assim, por exemplo, no ato do flerte, né? Os dois estão se conhecendo, aparentemente ambos têm aí interesse mútuo, só que chega num determinado ponto que ela revela que é mãe, solteira, e aí ele, devido a essa revelação, ele já encerra aquele interesse que tinha por ela. E assim, eu vejo muitas mulheres falando isso com frequência e colocam lá na internet, homem de verdade assume mulher com filho. Mulher com filho não é para moleque. E assim, eu não sei até que ponto isso pode ser considerado saudável ou não. Queria ouvir os dois. Você acabou de definir o que é preconceito. O cara tem um preconceito. Se ela tem filho, eu não quero saber. Isso é preconceito. Então, sim, isso é molecagem. Se for esse o ponto, ele ouviu essa palavra, ele saiu correndo, o menino assustado. Ué, mas aí, por exemplo, se a mulher, por exemplo, tem... Não, é que você falou, esse é um preconceito, mas se a mulher fala assim, eu não quero me envolver com um cara pobre, ela é preconceituosa também? Também. Então, o que é o preconceito? Vamos lá, o que é o preconceito? Você tem uma pré-definição de alguém, você não conhece essa pessoa, você não sabe o que ela tem para te oferecer. Preconceito e preconceito é diferente. Sim, mas basicamente, se a gente for chegar aonde chega no preconceito, basicamente você tem um preconceito da pessoa. Sim, mas daí não necessariamente é algo ruim, né? Não necessariamente. São seus padrões. Exatamente isso. Assim, não precisa ser ruim, mas está dentro daquilo que você acredita. Eu acredito que o cara que define isso para ele, olha, se a mulher tem filho, eu não vou continuar a conversa, ele não está pronto para um relacionamento completo ainda. Ou talvez, com essa mulher. Exatamente. Ou talvez ele precise ganhar experiência com outros tipos, ele tem que ter outros tipos de experiências para chegar nessa mesa. É que eu entendo de onde você vem com essa sua pergunta aí, porque é esse julgamento também que eu estava falando anteriormente, do tipo... se você não me aceitar do jeito que eu sou, tem algo de errado com você. Como assim? Não. Eu tenho meus próprios padrões, eu quero o que eu quero pra mim, e não tem nada a ver se eu acho que você é uma pessoa inferior como ser humano, porque você não preenche os requisitos que eu quero numa mulher. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas é uma estratégia muito comum das mulheres de atacar a hombridade, a honra do homem. Você não é homem suficiente porque você não quer me aceitar. E aí a gente poderia falar se é com filho ou se uma mulher, de repente, que é gorda. Se você não quer me aceitar, algo de errado tem em você. Não tem nada a ver comigo, é você o culpado. Mas daí eu também te falo, pegando esse gancho dessa sua pergunta, porque daí, por exemplo, se eu tô, pra pegar a situação que você colocou ali, o cara tá flertando com ela, conheceu ali em algum lugar, em algum momento ela revela pra ele que ela é mãe. E aí, nesse momento, se esse cara já não quero me envolver com você,
Eu não vou falar que ele é um menino, eu vou falar que ele é um idiota. E eu te digo o porquê, porque não é a razão pela qual o politicamente correto acha que é o que eu vou falar agora. Que é por quê? Porque se o cara já, a princípio, nega uma mulher que tem filho, isso automaticamente quer dizer que o que ele está buscando é um relacionamento. Ele quer buscar uma mulher para namorar. E aí, se ele está andando no mundo, querendo conhecer mulheres dessa forma, é porque é um cara carente. Porque, aí eu te digo do meu ponto de vista, inclusive as mulheres mães solteiras que eu já me envolvi. Tá, beleza, tô ali flertando com ela, conversando, e em algum momento ela me revelou que ela é mãe. Ok. Porque o meu objetivo nessa noite pode ser simplesmente transar. Ou o meu objetivo de curto prazo, ou para trazer aquele exemplo que a gente estava falando anteriormente, se era uma fase da minha vida onde eu não queria ter filho, ou não quero muita pressão, eu só vou continuar a conversa com ela, vou fazer o que eu tiver que fazer e depois, se for o caso, eu pego e saio fora. Então, nesse caso, eu diria que o cara que se afasta nesse sentido, ele é um idiota. Porque você é um cara idiota e carente, porque você já está ali projetando a mulher da sua vida. E isso, independente se ela tem filho ou não, você nunca deveria fazer isso. Você deve levar as coisas de forma com parcimônia, vamos dizer. Né? Mas daí eu também concordo com você, no sentido de que, pô, se o cara ali já soube que a mulher é mãe, e aí ele começa a se envolver com ela, de repente até começa a ter uma relação mais íntima ou próxima com a criança. E aí depois ele pega e sai fora. Eu não vou dizer também que ele é um moleque, eu vou dizer que ele é um idiota também. Por quê? Porque, brother, você não sabia que isso poderia acontecer? Você precisou realmente levar esse relacionamento, sei lá, por 3, 6 meses, 1 ano, pra descobrir que isso não era o que você buscava? Claro, todos cometem erros, ninguém é perfeito, a gente tá aqui pra aprender também. Mas você não precisa saber conhecimento da NASA para entender que com uma mulher que é mãe, você vai ter umas situações ali diferentes. Então aí nesse sentido, o cara depois de 1 ano ficar se sentindo frágil dentro desse relacionamento, ele é um idiota. Por isso que entenda que pode ser uma coisa casual, ou já não entra num relacionamento ali com ela para envolver criança, envolver família. Mais ou menos isso. Essa questão da escolha, ela é muito complexa. Porque questão de quando você tem um interesse e coloca um checklist, digamos assim, antigamente teve uma trend no TikTok que viralizaram muitos vídeos das mulheres falando: eu quero um homem assim, não quero um homem pobre, quero do olho verde, não quero um homem que anda de Fusca, quero um homem que anda de carro novo, não sei o quê, e colocando um checklist enorme. Aí, nessa mesma época, teve uns 2 moleques, vocês devem ter visto que o vídeo viralizou. Numa academia, todo malhadão, falando: eu malho por causa disso, que eu quero mulher assim, assado, eu não malho pra pegar mulher gorda, não sei o que, não sei o que. Machista! Os comentários, velho, caíram matando neles, e os vídeos que as mulheres gravaram, tipo, não tiveram críticas. Pelo contrário, elogios, né? Empoderado, tá certo, tá isso certo. mesmo. Vocês também veem que a mulher, ela escolhe mais, faz mais esse checklist para definir o homem que ela quer do que o homem para definir a mulher que ele quer? Completamente. O homem que se você... Pergunta aí, pega qualquer cara na rua. O que a mulher precisa para ter um relacionamento com você? Que ela goste de mim, que ela transe comigo. Pega uma mulher... Não, que ele... 1,80 m, que ele tenha dinheiro, que ele goste da minha família, que ele se dê bem com as minhas amigas. E aí no momento que a gente fala alguma coisa... Eu até queria te fazer essa pergunta. Você não acha que existe um certo tipo de... preconceito. Double standard, né? Um padrão duplo ali de... As mulheres podem ter todos os direitos e quererem o que elas querem, mas no momento que o homem começa a querer alguma coisa, seja uma mulher que não tem filho, seja uma mulher que esteja bem fisicamente, uma mulher, enfim... Ele é o puta. Você acha que existe isso? Ou tá esforçando pra gostar de Aí ele já é um viadinho, não sei o quê. Cara, colocar a mulher como inquisidora, como pressionadora de algum elemento, né, da parte física do homem, é ir contra a história. A mulher, ela é cobrada socialmente pela sua imagem. O homem não é. O pai chega pro filho e fala: nossa, deixa de ser feio. Não, mas você tá feio demais, que esse cabelo tá ridículo. E o menino ri. Você já viu algum pai falando isso pra uma filha? Não existe isso não. Se falar, desmonta o emocional da menina.